excelente dia do Senhor, na sua presença, que todos nós possamos nos deleitar nesse momento de culto ao Senhor. Aos nossos visitantes, que sejam todos muito bem-vindos, que vocês se sintam à vontade, que vocês se sintam acolhidos em nosso meio, mas o nosso desejo, acima de todos, é que você seja encontrado por Cristo aqui nessa manhã. Eu peço que você então fique de pé e abra a sua Bíblia comigo no Salmo 117. Vamos fazer essa leitura em uníssono. São apenas 2 breves versículos. Vamos ler todos juntos. E através destes poucos versos ouviremos então a chamada à adoração. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Leamos juntos. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus querido, nós estamos aqui e reconhecemos que isto não se dá por iniciativa própria, Deus, mas sabemos que nós estamos reunidos aqui nesta manhã porque estamos atendendo a uma santa convocação que o Senhor faz ao seu povo, para que o adoremos e para que possamos dar um testemunho da glória do nosso Deus em meio às nações. E por causa disso, ó Deus, nessa manhã nós queremos te louvar. Como nós acabamos de ler, queremos louvar ao Senhor pelo seu amor leal. Ó Pai, de tantas formas o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco. Ó Deus, são tantas as evidências que nós temos da tua misericórdia, da tua bondade, da tua mansidão. Ó Deus, nós queremos te reconhecer por isso. O Senhor é um Deus de amor e o Senhor tem nos tratado com amor leal. Também, ó Pai, queremos te louvar pela tua fidelidade, ó Deus, o Senhor permanece sempre fiel. Apesar de nós sermos infiéis, o Senhor permanece fiel quanto aos termos da sua aliança. O Senhor permanece fiel em todas as suas promessas. E nós queremos te agradecer por isso e dizer, Pai, muito obrigado. Também nessa manhã queremos pedir que o Senhor, através de Cristo, permita-nos, ó Pai, que ofereçamos louvores aceitáveis a Ti. Permita-nos, ó Deus, que através de Cristo nós te adoremos em espírito e em verdade. Permita-nos, Senhor, outra vez ouvir a tua voz falando conosco através das Escrituras. E sobretudo, ó Deus, nós queremos pedir nessa manhã que o Senhor permita-nos desfrutar da tua santa presença. Que nenhum de nós saia daqui nessa manhã sem que tenha provado da tua doce presença. Por fim, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, não permita-nos que ao longo desse culto e mesmo após ele, que nós nos gloriemos em qualquer outra coisa que não seja em Cristo, que não seja na cruz de Cristo e na sua obra em nosso favor. Santo Espírito, te pedimos, conduza-nos neste culto, a fim de que nós possamos glorificar ao Senhor nosso Deus, como lhe agrada. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Amém. Louvemos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha cada só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Tu és o Deus Emanuel, tu estás presente conosco em todos os momentos. Deus, obrigado, Deus, por isso. A luz de vida veio ao mundo que criou, a rocha eterna em uma manjedoura, o verbo em carne como nós, no pequenino coração de Deus, o eterno encarnado. O eterno encarnado nas mãos de uma virgem, o resplendor do Pai no Filho do Homem, a paz que excede a escuridão, o choro de um bebê, nossa esperança. Emanuel, glória nas alturas. Emanuel, o céu aqui presente, o próprio Deus conosco habita.
igreja canta. Emanuel, Emanuel, céu aqui presente, próprio Deus conosco habita, o próprio Deus conosco habita.
Apocalipse 3, versículo 11 fala que eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Essa coroa não é mérito nosso, nós recebemos essa coroa por causa de Cristo, por causa do que Ele fez por nós. Paulo também fala em 2 Timóteo 4:8, diz: agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Nós amamos a vida, nós oramos pela vida do Senhor. E nós agradecemos por sua maravilhosa graça, por sua maravilhosa cruz. Nós nos alegramos na cruz de Cristo, porque através dela nós temos acesso ao Pai. Vamos louvar a Deus essa canção. Cruz de cruz se erigiu, dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, nessa cruz padeceu, desprezado morreu, Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se eu amo a mensagem da cruz, se eu
nesse momento tenha um tempo de oração ao Senhor, confissão dos seus pecados. Você pode sentar no seu lugar. Vamos orar diante do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque assim como nós cantamos, Pai, essa manhã, nós amamos a mensagem da cruz, porque através dela nós encontramos graça, nós encontramos misericórdia, nós encontramos perdão, e o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus de graça, um Deus de amor. Nós te louvamos por tua soberania, por tua grandeza, por tão grande amor que enviou o seu Filho, que se entregou por nós. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, por nossa preguiça espiritual, Senhor. Nós temos priorizado tantas outras coisas. Nós priorizamos trabalho, nós priorizamos lazer, nós priorizamos família, mas gastamos tão pouco tempo na Tua presença. Tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós clamamos, Deus, porque nós não conseguimos sem o Senhor. O nosso coração, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a valorizar o que mais importa, que é a Tua presença. Quer se debruçar na Tua palavra, quer se debruçar em oração todos os dias e clamar o único Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo, e estar em Tua presença, Pai, todos os dias. Seja esse o nosso desejo, o nosso prazer, que a gente possa dizer: não existe outro lugar onde eu queira estar senão na presença do Senhor, senão clamando e buscando o Senhor, e que isso venha afetar todo o resto da nossa vida. Deus, tira toda a preguiça, tira todas as distrações, Deus, as redes sociais, Deus, as outras coisas que entram no caminho, Pai, para que nós possamos buscar a Tua face, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus, nós oramos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor nos ouve, e nós te agradecemos pelo perdão que há nele e porque o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, teremos agora um momento especial. Nós vamos ouvir os irmãos Anderson, Tayane, Camila e o irmão Natanael. Anderson, Tayane e Camila são membros da nossa igreja. Todos eles são missionários da Juvep. E eles vão então compartilhar conosco aquilo que Deus tem feito na vida deles e através deles. Graça e paz, meus irmãos. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria para nós. Nós estamos indo todos os domingos em várias igrejas divulgar o nosso projeto, e estar em nossa igreja é muito especial. Como a maioria sabe, nós estamos fazendo o preparo transcultural na Missão Juvep, que tem a sede ali em Cabedelo, e no fim do ano, entre os dias 22 de novembro e 12 de dezembro, nós vamos participar desse projeto,
que chamamos de projeto Três Fronteiras. Espera aí que ela está organizando ali. Esse projeto ele vai acontecer entre as fronteiras da Colômbia, do Brasil e do Peru. E nós vamos lá para fortalecer uma igreja que já é existente, trazer uma consciência missionária e também para evangelizar aldeias próximas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Pode passar, por favor? Essa aí é a nossa equipe completa, né? Nós somos, vamos em 11 adultos e 3 crianças. Esse que vocês estão vendo ali no canto é o diretor da nossa escola e vai junto com a gente também. Então, é um desafio grande para nós estar naquele lugar com uma comida diferente, com uma cultura diferente, com um povo diferente, mas Deus tem nos direcionado a isso e nós queremos contar com vocês junto conosco em oração e participando desse momento juntamente com toda a igreja, todos os alunos, independente de qual seja a denominação, porque várias pessoas que estão ali são de denominações diferentes e estão todo esse ano juntamente conosco nesse momento de preparo. Meus irmãos, a graça e a paz. Esse projeto ele tem alguns desafios em volta dele. Por se tratar de uma fronteira, e é uma fronteira amazônia, da região amazônica, tem um grande desafio que eu espero até contar com vocês. Eu desejo que vocês estejam orando e intercedendo por nós, porque é uma realidade bem difícil. Os custos são elevados, como Camila falou, são 14 pessoas. Então, para vocês entenderem, os custos girando em torno dessa viagem é de R$50 mil. Cerca de 70% desses custos são passagens. As passagens estão muito altas para aquela região. Mas eu espero que vocês orem por nós, intercedam por nós quanto a isso, para que nós possamos arrecadar todo o valor necessário. Mas, principalmente, meus irmãos, eu espero que você ore por nós, para que nós possamos glorificar o Senhor naquele lugar. Porque certamente nós acreditamos que o Senhor vai nos levar para aquele lugar, mas o nosso desejo é glorificar e abençoar a vida daqueles irmãos. São várias tribos ali naquela região, algumas alcançadas, e outras que nem ouviram falar do Evangelho ainda. Então, o desafio vai ser grande, mas temos certeza e a confiança no Senhor que tudo vai dar certo. Outro pedido de oração e outro desafio que eu quero colocar diante de vocês é pelo perigo dessa região, né? Querendo ou não, é uma região muito perigosa por conta do tráfico. Orem por nós para que o Senhor nos livre desses perigos, que o Senhor nos livre também em relação a doenças, a nossa saúde, que nós possamos ir e voltar tudo bem. A Alice, a nossa filha, vai conosco. Vai mais uma criança de 5 anos e um adolescente. Geralmente nós adultos aguentamos mais coisas, né? Mas as crianças são mais frágeis. Mas orem por isso também. Então, basicamente, esses são os pedidos de orações que nós queremos colocar diante de vocês e agradecer a Deus pela vida da nossa igreja. E é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Sentimos muita falta de estar cultuando. Como Camila falou, todos os domingos visitamos igrejas diferentes. Então, a gente participa de cultos diferentes. Mas uma coisa é que você sente muita falta de estar junto dos irmãos da sua igreja. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, meus irmãos. Muito obrigado e Deus abençoe. Serão 20 dias. Dia 22 até o dia 12 de dezembro. Todo esse período nós vamos sair daqui para Manaus. De Manaus vamos para Tabatinga. E Tabatinga que é uma região de fronteira com Letícia. A gente atravessa para Letícia e de Letícia descemos a barco para trabalhar na aldeia, né? Sim, no final nós vamos estar lá na frente, na saída ou entrada, vendendo camisas, livros para ajudar no levantamento de recursos. Irmãos, eu queria destacar alguns avisos importantes. O primeiro deles é que lembrá-los que nós continuamos na campanha para a reforma
do nosso edifício anexo. Nós estamos bem confortáveis aqui nesse espaço, mas ao mesmo tempo precisamos ainda adequar o nosso edifício aqui ao lado, para que possa funcionar a sala de aula, departamento infantil, refeitório e inclusive um mini auditório também. E por causa disso, o Conselho lançou então, no mês de agosto, uma campanha em que solicitava que aqueles que puderem façam uma doação extra de R$ 150 durante 4 meses. Eram os meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Então, se você já aderiu à campanha, que você lembre-se disso, que você continue fazendo a sua doação mensalmente. E se você não aderiu e ainda pode aderir, se você tem condições para isso, pedimos que você faça. E aí, lembrando apenas que se você vai fazer essa doação através de transferência ou através de Pix, que você acrescente 1 centavo ao final. Então, você vai fazer R$ 150 e 1 centavo, para que a tesouraria possa, então, reconhecer como uma doação específica destinada para esse fim. Se você vai fazer isso através do envelope, basta, então, você anotar isso aí, ok? Avisamos também, na verdade, estamos reforçando este aviso, que a partir do mês de outubro, não teremos mais transmissões ao vivo do nosso culto dominical. Ao longo da semana, no canal da nossa igreja, será então publicado o vídeo com a mensagem pregada aqui, mas não haverá mais transmissões ao vivo do nosso culto, ok? E por fim, então, eu queria compartilhar com a igreja uma grande bênção que nós experimentamos ao longo dessa semana, que foi o congresso da Atos 29. Não sei se você sabe disso, a Atos 29 é uma rede global de igrejas reformadas, unidas todas elas em torno da plantação de novas igrejas. E a IPBE, há alguns anos, faz parte dessa rede, e por causa disso, então, esse ano, nós estivemos ali, uma boa assim, representação da nossa igreja, esteve na cidade de Caldas Novas, em Goiás, participando de um congresso, e foi um momento bastante abençoador, da gente poder encontrar irmãos plantadores missionários, de diversos lugares do país, podemos ouvir o que Deus tem feito através da vida deles e podemos ser todos também estimulados a continuar investindo em missões, investindo em plantação de igreja. Eu acredito que nós temos um vídeo para exibir acerca disso. Queria que vocês assistissem atentamente. Irmãos, a Atos 29 tem sido uma grande bênção na nossa igreja, tem nos abençoado bastante. Vários dos nossos missionários são parcialmente financiados através dessa rede e nós temos a alegria de fazer parte disso. Vamos então agora orar, intercedendo ao Senhor pela sua igreja, intercedendo por tudo isso que nós vimos aqui, tanto da Juvep quanto da Atos 29 também. Ore ao Senhor comigo. Pai querido, nós te damos graças
porque o Senhor verdadeiramente é que tem cuidado de nós. Nós te damos graças, ó Pai, porque verdadeiramente é o Senhor que tem sustentado a sua igreja. Nós temos certeza de que estamos firmados na rocha, e por causa disso nós temos desfrutado do teu cuidado diário em tantas áreas. Ó Pai, nessa manhã queremos te dar graças pela missão Juvep, queremos te dar graças, ó Deus, por esses missionários que estão aqui, ó Pai, conosco, compartilhando os desafios que eles têm à frente, mas ao mesmo tempo compartilhando das portas que o Senhor tem aberto para a pregação e para a expansão do Evangelho. Louvado seja o Senhor por essa missão, louvado seja o Senhor por cada vida que tem se dedicado ali, louvado seja o Senhor pelas vidas da família de Anderson, Tayane, Alícia, pelas vidas da irmã Camila, do nosso irmão Natanael, que o Senhor despertou e agora o Senhor está conduzindo aos campos missionários. Que o Senhor possa sustentá-los, que o Senhor possa fazer toda a provisão necessária e que eles continuem confiando que é a boa mão do Senhor que os conduz na caminhada. Te louvamos também, ó Deus, pelo congresso da Atos 29, por cada plantador, por cada missionário, pastor e presbítero que esteve ali, ó Pai, conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco tantas vezes ao longo daqueles dias. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por todo o trabalho que essa rede tem feito, não apenas em nosso país, mas no mundo inteiro. Louvamos ao Senhor por todo o investimento feito, louvamos ao Senhor por todo o trabalho desenvolvido e por cada plantador que o Senhor tem levantado para somar esforços conosco. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada igreja, cada pastor e cada plantador que abraçou a missão de, na dependência do Espírito Santo, plantar novas igrejas bíblicas, igrejas cristocêntricas, que têm trabalhado verdadeiramente pela causa do Evangelho. Nós pedimos ao Senhor que renove diariamente as suas forças, que o Senhor renove a sua motivação. Pedimos ao Senhor que supra as suas necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades materiais, que todos eles, ó Pai, sejam amplamente supridos por Ti. Intercedemos, ó Pai, nessa manhã também pela nossa igreja. Que o Senhor conserve, que o Senhor fortaleça e que, mais do que isso, que o Senhor aumente o nosso engajamento missional. E pedimos que o Senhor faça isso tanto no nível individual, no sentido de que cada membro diariamente entenda o seu papel na missão, que cada membro se veja cada dia mais responsável por compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas que estão à sua volta. Pedimos que o Senhor continue despertando vocacionados para o campo missionário transcultural em nosso meio. E institucionalmente, ó Pai, pensando mais no nível coletivo, pedimos que o Senhor continue despertando esta igreja para enviar missionários ao campo. Que o Senhor continue fortalecendo, ó Deus, a nossa consciência de que precisamos investir cada vez mais na plantação de novas igrejas. Ó Pai querido, que o Senhor continue nos conduzindo na missão do Senhor e que nós não nos afastemos deste santo propósito. Pedimos-te isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então continuar adorando ao Senhor nosso Deus, através do recolhimento de dízimos e ofertas. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim,
crianças podem então se dirigir à salinha. E enquanto elas saem, eu quero então convidar o nosso irmão seminarista João Vitor, por meio de quem ouviremos a pregação da palavra. Fica à vontade. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, para lhe prestar culto e para adorá-lo. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada, a Escritura, no capítulo 3 do livro de Apocalipse. A porção que nós vamos estudar vai do verso de número 7 ao verso de número 13. Apocalipse 3, do verso de número 7 ao verso de número 13, a carta à igreja de Filadélfia. Uma das imagens que mais marcou a minha infância, irmãos, aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Provavelmente você se lembra dela. Um corredor brasileiro estava em larga vantagem na primeira colocação. Ele tinha uma boa distância do segundo colocado. Tudo indicava que ele iria conquistar o tão esperado ouro para o Brasil. No entanto, de repente, um ex-padre irlandês invadiu a pista de corrida, agarrou aquele homem e o lançou para fora da pista. Apesar do susto, aquele homem conseguiu se recuperar e conquistar a medalha de bronze para o Brasil. Você se lembra desse ocorrido? Na época, esse corredor brasileiro foi tratado como um exemplo de trabalho duro e de perseverança. Na época, aquilo tudo não fez muito sentido para mim. Mas hoje, esse evento parece muito com a nossa caminhada na fé, com a caminhada cristã. Nós temos diante de nós um prêmio, irmãos. Corremos na direção deles. Mas ele não vem com facilidade. São muitos os obstáculos que encontraremos ao longo do trajeto. Os desafios e os inimigos que pretendem fazer o mesmo, nos lançar para fora da pista de corrida. A grande verdade é, sem perseverança, é impossível concluir essa maratona. Pensando nisso, o texto que temos em mãos hoje nos coloca diante de um exemplo de perseverança e de fidelidade a Cristo na caminhada, a igreja de Filadélfia. E através desse exemplo, o Cristo exaltado pretende nos encorajar no caminho da perseverança. Eu convido você a ler o texto bíblico, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso de número 7. Acompanhe com atenção e com reverência a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação,
que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, é com muito temor, é com muita reverência, que a igreja que se reúne nesse lugar se aproxima da Tua palavra agora. Nós estamos convencidos do Seu poder, ó Deus. Nós cremos que as palavras deste livro são poderosas para converter, regenerar, edificar e salvar os perdidos. Nessa manhã nós contamos com isso. Deus, por favor, no nome do Teu Filho, edifica a igreja que se reúne nesse lugar. Fala profundamente aos nossos corações, ó Deus. Alcança também os corações que estão duros e resistentes ao Teu Evangelho. Por favor, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A cidade de Filadélfia, irmãos, era pequena se comparada com Éfeso e Esmirna, por exemplo. Ela era menor em indústria, menor em prestígio e em riqueza. No entanto, o seu diferencial era a sua localização estratégica. Filadélfia estava situada na estrada que ligava a Ásia à Europa. Era uma cidade com portas abertas, pelas quais o comércio, a língua e a cultura grega se espalhavam ao redor do mundo. Milhares de pessoas cruzavam continuamente as suas estradas. Filadélfia tornou-se um grande eixo de comunicação, um propagador de informações para todo o mundo conhecido. De fato, era uma cidade pequena, mas influente. Ao mesmo tempo, a sua localização era motivo de preocupação. Isso porque a área ao redor da cidade era vulcânica. E, portanto, terremotos constantes ameaçavam a cidade. Em 17 a.C., ela foi totalmente arrasada por um forte terremoto. Sem contar com a poderosa oposição ao Evangelho que existia naquela região, especialmente da parte dos judeus. E é exatamente nesse lugar de riscos e oportunidades que se encontra uma igreja conhecida por sua fidelidade, a igreja de Filadélfia. Ao dirigir-se a essa igreja na carta, nós não encontramos uma única palavra de repreensão da parte do Cristo. O conteúdo da carta pode ser dividido em uma apresentação do Senhor, em um elogio à fidelidade da igreja e em uma exortação à perseverança. Diante dos desafios e provações, o Senhor da igreja dirige-se a esses irmãos, encorajando-os a permanecerem firmes a todo custo. Embora as dificuldades sejam inevitáveis, o Cristo exaltado convoca a igreja de Filadélfia e convoca também a nossa igreja a perseverar. Cristo nos chama a perseverar. A pergunta é: como faremos isso? Como a igreja pode perseverar em tempos tão difíceis, irmãos? Esse texto lança luz sobre a perseverança cristã. Em primeiro lugar, de acordo com os versos 7 e 8, eu convido você a observar comigo a fidelidade na perseverança. A fidelidade na perseverança. Antes de se dirigir diretamente aos crentes da igreja, o Cristo exaltado faz uma autodescrição singular. Acompanhe comigo. Volte os olhos para o verso número 7 mais uma vez. Ele diz ao anjo da igreja em Filadélfia: escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essas palavras servem para sinalizar à igreja de que tudo o que será dito aqui deve ser recebido com temor e com prontidão. Afinal,
aquele que fala é puro como nenhum outro e totalmente autêntico e confiável em suas palavras. A igreja precisa dar atenção ao que ele tem a dizer. Mas não para por aí. Ele também se descreve como soberano, irmãos. É exatamente o que ele pretende dizer com a afirmação que possui a chave de Davi. Um comentarista explica esse termo dizendo o seguinte: trata-se de uma referência a Isaías 22:22. O rei Ezequias, que reinava na casa de Davi, era servido por Eliaquim. Eliaquim era o guardião dos tesouros do reino. Apenas ele possuía as chaves para abrir o tesouro. Da mesma forma, irmãos, Cristo carrega a chave de Davi no ombro. Ele está dizendo: eu sou o mais alto poder e autoridade, o absoluto representante do reino de Deus. Ninguém tem acesso ao reino de Deus e aos seus tesouros se não for por meio de Jesus Cristo, pois a chave de Davi está sob sua posse. E ninguém tem acesso a essas bênçãos se não for por meio dele. Somente ele é quem pode abrir ou fechar as portas do reino santo de Deus. E depois de falar de si, Cristo fala à igreja e sobre a igreja. Ele diz o seguinte: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como no caso das demais igrejas, Jesus Cristo conhece bem as obras dessa comunidade. E o texto nos apresenta uma outra afirmação interessante da parte de Cristo. Ele diz que escancarou portas diante daqueles irmãos. O que isso quer dizer? Segundo um comentarista, um estudioso do Apocalipse, as portas abertas significa a grande oportunidade de pregar e anunciar o Evangelho. O que ele está dizendo é: eu concedi uma grande oportunidade a esta igreja. Por meio do trabalho missionário deles, muitas pessoas entrariam no reino de Deus. Por meio da pregação incansável desta comunidade, Jesus Cristo adverte: muitos gentios entrariam na aliança e seriam salvos. E na linguagem do próprio Jesus, não havia nada nem ninguém capaz de frear essa obra ou de fechar essa porta. Depois de falar da porta, Jesus Cristo finalmente dirige seu elogio à igreja. Ele disse o seguinte: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Segundo o próprio Jesus, irmãos, aquela não era uma igreja imponente, não era uma igreja influente, não gozava de prestígio, riqueza, influência política. Essa igreja também não contava com muitos membros, não era tão cheia como a IPBE. E os membros que tinha não eram cidadãos importantes e cheios de prestígio na cidade. Eles eram pequenos e fracos aos olhos dos homens. No entanto, a sua falta de força em nada comprometeu a sua fidelidade a Cristo. Jesus diz que aquela igreja era fielmente submissa à sua palavra. Eles pregavam a palavra, ensinavam-na, guardavam das heresias, obedeciam cada um dos seus mandamentos e viviam firmados na verdade. Eles não se afastavam da palavra, não faziam concessões a ela. Ao mesmo tempo, eles não negaram o nome de Cristo. Eis uma igreja que não se envergonhava do Evangelho. Eles levaram a sério o chamado de Jesus para segui-lo. Abraçaram os custos e os perigos disso. Não renunciaram à cruz e não renunciaram o desprezo que o nome de Cristo trouxe sobre eles. Eles eram discípulos fiéis, tão fiéis que nem mesmo a pressão e a oposição os fizeram renunciar ao caminho da cruz. É como desejamos ser, irmãos.
Que igreja, em sã consciência, não deseja ouvir os elogios do próprio Redentor? Se nós desejamos ser elogiados como a igreja de Filadélfia, precisamos ser fiéis a todo custo. E não pense, irmãos, aquela não era uma igreja perfeita. Não era uma igreja sem defeitos, sem dificuldades. Não era uma igreja que vivia livre de obstáculos e de oposição. O mundo era hostil à sua causa, mas eles eram fiéis a todo custo. Apesar de todos os desafios, aqueles crentes levaram a sério o discipulado cristão e abraçaram os custos de carregar a cruz. É a luta que todo crente e toda igreja em qualquer época da história deve travar. A pergunta é: como faremos? O próprio Jesus já nos deu orientações aqui no texto. Primeiro, guardando a palavra. Em nosso tempo, muitas igrejas estão abandonando a palavra, sua importância na vida e no culto. Gurus estão aparecendo de todos os lados e prometendo riqueza, prosperidade, felicidade, sem sequer abrir a Escritura para falar ao povo. E até mesmo na vida de muitos cristãos, o contato com a Bíblia se resume ao domingo pela manhã, mas ao longo da nossa semana, a Bíblia tem pouco poder sobre nós. Não é como nós desejamos ser, irmãos. O próprio Jesus disse que o amor a Ele, a fidelidade a Ele serão provados pela nossa obediência e fidelidade aos seus mandamentos. Como Filadélfia, precisamos ser dominados e governados pela palavra. Precisamos obedecer a palavra e atentar a cada um dos seus mandamentos. Precisamos, irmãos, que a nossa mente, a nossa visão de mundo sejam totalmente influenciados pelas páginas desse livro. É através da Bíblia que tomamos decisões difíceis. É por meio da Bíblia que conduzimos casamento e criação de filhos. Cristãos que desejam ser elogiados pelo Senhor não se afastam da palavra, mas desejam que tudo o que são e tudo o que fazem seja dirigido e governado pelas verdades da Escritura. Mas não só isso. Cristãos fiéis não negam o nome do Senhor. Os crentes de Filadélfia não negaram mesmo em meio às oposições e às perseguições dos judeus, como veremos mais à frente. E quanto a nós? Até onde você está disposto a ir? Que custos está disposto a assumir? Você leva a sério o chamado de Jesus para segui-lo? Você abraça e carrega a cruz independente dos riscos que estão à sua frente? Como eu disse, irmãos, o mundo continua hostil à nossa causa. E muitas vezes é o que nós acabamos fazendo. Nós negamos o nome de Cristo. Nós o negamos na faculdade, nós o negamos no trabalho, nós o negamos diante da oposição dos inimigos do Evangelho na nossa casa, por exemplo. No entanto, precisamos ser fiéis, mesmo que isso implique em sofrimento e prejuízo para nós, irmãos. Nós abrimos mãos de uma oferta mais vantajosa no trabalho em troca da honra de Cristo. Nós não cedemos às ofertas sedutoras deste mundo. Não cedemos às pressões dos inimigos na faculdade, na escola, ou até mesmo dentro da sua casa. Não cedemos, não abrimos mão da cruz. No livro Peregrino, em dado momento, John Bunyan fala que cristão e fiel chegam à feira das vaidades. E lá, eles despertam a fúria dos homens da cidade. Eles detestaram o compromisso daqueles dois com a verdade e com o Senhor da cidade celestial. Eles são presos
acusados injustamente, pelo juiz ódio ao bem. Só que fiel sela o seu testemunho com a própria morte. Não é o que eu e você desejamos ser, literalmente fiéis até a morte? Permaneçamos firmes, irmãos. Não negociemos o Evangelho. Não abramos mão da cruz. O que você deseja? Você deseja ouvir os aplausos e a aprovação deste mundo? Você deseja ser reconhecido como um homem ou uma mulher de prestígio nessa era? Você deseja ouvir dos lábios do Salvador naquele dia? Muito bem, servo bom e fiel. Que esse seja o nosso desejo. Além disso, é nosso dever também abraçar as oportunidades. Aos irmãos daquela igreja, Jesus disse que abriu uma porta diante deles. E é exatamente o que Ele continua fazendo. Ele abre portas para nós em nossos próprios contextos. A cada um de nós nos são dadas oportunidades para anunciar o Evangelho. Encare uma promoção no trabalho como uma oportunidade de fazer o Evangelho avançar, por exemplo. Na faculdade você tem ganhado voz, então aproveite a atenção e a aproximação das pessoas para apresentar a Cristo. E talvez você me diga: João, esses não são meu caso. Eu não estou trabalhando, eu não estou na faculdade, mas você tem uma casa. Encare a sua casa como uma grande porta. Pregue o Evangelho, ensine a palavra às pessoas que estão sob os seus cuidados. Tire proveito de familiares e de amigos interessados na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum de nós, irmãos, pode dizer que portas não estão abertas para nós. Nenhum de nós. E mais, Jesus Cristo há de nos cobrar um dia por cada uma das portas que nos abriu e que desperdiçamos. Sejamos fiéis, irmãos. Que Deus nos ajude a reconhecer e aproveitar essas oportunidades. Amém? Não sei se é porque eu estou de terno, mas está calor hoje, viu? Rapaz. Cristo nos chama à perseverança, irmãos. Nós vimos, em primeiro lugar, a respeito da fidelidade na perseverança. Em segundo lugar, segundo os versos 9 e 10, eu convido você a observar comigo a segurança na perseverança. Depois de falar à igreja, agora Cristo dirige a atenção dela a um grupo específico. Verso de número 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Eu não sei se você se lembra, mas as cartas a Esmirna e Filadélfia são semelhantes em dois sentidos. Primeiro, em ambas, não encontramos uma única palavra de reprovação às igrejas. Em segundo, nas duas, Jesus dirige sérias acusações aos judeus. No primeiro século, o judaísmo respondia com represália e perseguição aos convertidos ao cristianismo. O acesso às sinagogas fora bloqueado. Eles não eram mais permitidos ali. Em nome de Deus, os judeus tentaram de todas as formas impedir o avanço do Evangelho e trazer grande sofrimento sobre aqueles que aderissem ao caminho. E em Filadélfia as coisas não eram diferentes. Aqueles que se orgulhavam de serem filhos de Abraão e herdeiros da promessa pressionavam e perseguiam os crentes dessa comunidade. Só que Jesus faz uma afirmação forte. Ele diz: aqueles que acreditam estar servindo a Deus e em defesa da sua verdade, estão servindo ao pai da mentira, são instrumentos do diabo. Mas não só isso. Jesus faz uma promessa aos crentes daquela igreja.
E o mais interessante, irmãos, é que ele usa a mesma linguagem de uma promessa feita no Antigo Testamento à comunidade de Israel. E ele diz aqui que aqueles que perseguiram a igreja de Cristo, aqueles que promoveram ódio e violência contra os salvos de Cristo, um dia, eles que esperavam ver todo mundo prostrado diante deles, Israel, na verdade, se prostrará diante daqueles a quem perseguiram. Israel esperava ser exaltado, quando, na verdade, segundo Cristo, Israel exaltaria os crentes a quem perseguiram ao longo de sua vida. E o melhor de tudo, eles terão de reconhecer que os crentes são amor, são objetos do amor incondicional do Senhor. Eis a melhor parte de tudo. E depois de denunciar os judeus, ele encoraja a igreja no verso número 10. Ele diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os termos iniciais aqui estabelecem uma ligação com o que Jesus falou anteriormente. No verso 8, ele destacou a fidelidade da igreja. Aqui ele destaca a sua firme perseverança. A despeito de tudo, irmãos, aqueles crentes permaneceram firmes e não negociaram o evangelho. Mesmo em meio à séria e violenta perseguição, eles permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. E em resposta a isso, Jesus promete guardá-los da aprovação. Um tempo de adversidade, aflição e angústia chegaria sobre o povo de Deus espalhado na face da terra. O mundo se tornaria cada vez hostil ao Evangelho. Em Filadélfia também, as perseguições se tornariam mais intensas. Nesse tempo, Deus ia aproveitar para provar a fé, a santidade e o caráter de seu povo. Mas, ao mesmo tempo, o diabo, com sua astúcia, certamente iria se levantar para infligir grande sofrimento na vida da igreja. No entanto, independente do que se levantasse contra aqueles irmãos e contra aquela igreja, Jesus Cristo os assegura aqui: eu os guardarei em minhas mãos. Eles seriam preservados, irmãos, e nenhum deles perderia a fé. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra assegura e garante que eles estariam protegidos em suas mãos. Essa é também a sua esperança? É assim que você defende o coração em meio às provações? A vida neste mundo caído não é fácil, irmãos. O mundo também é difícil para nós hoje. Ele não simpatiza com a nossa causa. Ele não acha bonito o que fazemos aqui. Ele não nos aplaude pelo que fazemos domingo após domingo. O mundo é hostil e agressivo à nossa causa. Sem contar com as dificuldades e sofrimentos que fazem parte da nossa vida. Nenhum de nós atravessará essa vida sem enfrentar muito sofrimento. A vida é difícil e os sofrimentos são inevitáveis. Mas esse texto nos enche de segurança com a seguinte verdade: o Senhor é quem nos guarda na hora da provação. O Senhor te guarda na hora da provação. E a provação vai chegar, meu irmão. Ela já chegou. Veja o que estamos vivendo. A provação alcançará a sua casa. A provação alcançará a igreja de Cristo, seja na forma de oposição ou de sofrimento. Nós não podemos evitá-la, contorná-la. Mas a verdade que salta do texto e que deve encorajar o meu e o seu coração é a seguinte: não importa o que ou quem se levante contra nós, o Senhor da igreja está do nosso lado e nos protegendo. O nosso Deus soberano é Senhor sobre cada uma das nossas aflições. Ele as conhece. E para nossa alegria, irmãos, quando Ele permite que as dificuldades nos alcancem,
Ele o faz para o bem da nossa fé. É isso que quer dizer provação. Tiago disse na sua carta, capítulo 1, versos 2 e 3, na verdade só verso 2, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. É também por essa razão, irmãos, que a nossa vida aqui não será um mar de rosas. Porque se o fosse, como cresceríamos? São os dias tristes e as situações difíceis que aumentam a nossa dependência de Deus. É o choro e o sofrimento que derrubam os nossos joelhos em oração diante do Senhor. É por isso que Deus não nos livra de tudo, mas Ele nos dá a certeza de que quando a provação chegar, ela servirá ao bem da tua e da minha fé. Que provações você tem enfrentado? É a luta contra a enfermidade. São as lutas contra um pecado escravizador. É o medo e a preocupação com o futuro. É a preocupação em torno do casamento, da criação dos seus filhos. É o receio quanto ao desemprego. O que o aflige nessa manhã? Como eu disse antes, eu não posso assegurá-lo de que você não vai passar por dificuldades. Por sermos cristãos, não significa que vamos atravessar esta vida e chegar até as portas dos céus, tranquilos, intactos e sem cicatrizes. Mas sabe por quê? Você pode estar seguro, e eu quero que você guarde isso no coração. Sabe por que você pode estar seguro diante de Deus? Porque Cristo te ama, meu irmão. Porque a igreja é objeto do amor incondicional, infinito e perfeito de Jesus Cristo. Ele disse à igreja: eu a guardarei, porque eu a amo. Ele pode dizer o mesmo a nosso respeito. Jesus Cristo nos ama com amor incondicional. Isso é razão suficiente para descansar o coração e para atravessar a provação com fé. Elas chegarão, mas quando chegarem, elas não chegarão para a nossa destruição, porque Deus nos preservará dos perigos e Ele guardará a nossa fé de se perder. Ao mesmo tempo, é preciso enfatizar, irmãos, que o Senhor guarda os que perseveram. É preciso corrigir esse mal-entendido. O Senhor guarda, sim, mas guarda os que perseveram. Imagine a seguinte cena: um homem, uma mulher sentado no sofá, ele levanta as pernas para o ar. Ele pega o controle da TV, fica todo derrubado no sofá. E ele começa a dizer: eu vou mudar o mundo, mas só daqui a pouco. Isso não é um tanto estranho para você? Essa imagem não transmite mais desconfiança do que segurança? Como um sujeito assim pode trazer qualquer impacto significativo ao mundo? E se eu dissesse que é assim, exatamente assim como muitos cristãos encaram a caminhada? São preguiçosos espirituais. Entenderam totalmente errado a doutrina da perseverança dos santos. Alguns crentes acreditam: cabe a Deus me guardar. Ele vai me preservar mesmo que eu não mexa um dedo sequer. É por isso que alguns crentes se entregam ao pecado. Entregam-se à sua prática deliberada. E acreditam na mentira de que um dia Deus milagrosamente irá libertá-los. Ou cristãos que se lamentam continuamente, que culpam a Deus pela mediocridade espiritual da sua vida, mas que negligenciam a Bíblia, que não gastam tempo em oração e que negligenciam o culto público. A corrida cristã é como uma maratona, irmãos.
Enquanto corria essa maratona, Paulo afirmou o seguinte, em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio, irmãos, é dado somente aos que perseveram. Preguiçosos espirituais não herdarão esse prêmio. Não cruzarão a linha de chegada. Os que atravessam esta linha, os que alcançam esse tão estimado prêmio, são os que dão tudo de si para terminar a corrida. São os que não desperdiçam as ferramentas e os meios de graça para nos fortalecer nessa maratona. Se é o seu caso nessa manhã, é com muito amor que eu o convido a abandone a preguiça espiritual. Vigie o seu coração e não entregue-se a essa mentira de que Deus o levará no braço até o céu, sem você fazer nada, sem nós mexermos um dedo sequer. Deus é de fato o protagonista da perseverança, porque sem a sua força não podemos ir a lugar nenhum. No entanto, Ele nos dá força para corrermos com as próprias pernas. Nós também somos ativos na perseverança. E é por isso que preguiçosos espirituais não concluirão essa maratona. Levantemo-nos do sofá e abandonemos a preguiça espiritual. Amém? Cristo nos chama a perseverança. Nós vimos em primeiro lugar a respeito da fidelidade na perseverança. Em segundo, a respeito da segurança na perseverança. Em terceiro lugar, e por fim, eu convido você a observar nos versos 11 a 13 a recompensa da perseverança. O Cristo exaltado está prestes a concluir sua carta à igreja de Filadélfia. E ele irá concluí-la com muita esperança. No entanto, antes ele dirige mais uma breve exortação àquela igreja. Ele disse: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esse refrão aparece em várias oportunidades no livro de Apocalipse: venho em breve. E para a alegria daqueles irmãos e para a nossa alegria, o Cristo exaltado anuncia em alto e bom som: eu virei. Não há um pingo de dúvida quanto a isso. Sua vinda é iminente. Os crentes não sabem quando, mas podem esperar com fé. Enquanto esperam, Cristo os encoraja a permanecerem firmes e fiéis. E aqui, irmãos, no verso de número 11, e na verdade, de uma forma geral nessa carta, nós observamos como soberania de Deus e responsabilidade humana se encontram de forma harmoniosa. Os crentes são convocados, sem dúvida alguma. A coroa é dada por graça, mas eles não podem se acomodar como os judeus o fizeram. Segundo um comentarista, abraçar a coroa significa conservar os bens e os privilégios espirituais que receberam. Não podiam se acomodar, não podiam ser preguiçosos, como um maratonista que corre na direção da linha de chegada. Eles precisavam dar tudo de si para reter as suas bênçãos e alcançar o prêmio final. E aí então Jesus Cristo introduz promessas maravilhosas, gloriosas, no verso de número 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus e da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, todas essas promessas precisam ser entendidas no contexto da história dessa cidade. Por que Cristo faria deles uma coluna? Lembre-se, eles estavam sob as constantes ameaças de novos terremotos. Alguns, inclusive, optaram por viver fora dos muros da cidade. Não havia estabilidade, muito menos segurança. Considerando isso, Cristo diz aqui que assim como a coluna é firme e segura, eles um dia habitariam
com segurança a presença de Deus por toda a eternidade. Nada nem ninguém poderia mais ameaçar a sua segurança. No reino de Deus não haveria mais ameaças e riscos. Eles estariam fixos e firmes diante de Deus. Além disso, ele fala também a respeito do nome de Deus e do nome da cidade. Em 17 a.C., o imperador Tibério financiou a reconstrução da cidade quando ela foi totalmente destruída por um terremoto. E em homenagem a esse imperador, a cidade foi batizada por Nova Cesareia, ou Nova Cidade de César. Décadas depois, em homenagem ao imperador Vespasiano, a cidade passou a se chamar Flávio. O que Cristo está dizendo aqui é: essa cidade não mais pertencerá ou honrará alguém além do próprio Deus. Ela não pertencerá mais a homem algum. Ela não servirá como tributo a nenhum outro além de mim. É por isso que recebe o nome de Deus, e Cristo está dizendo: vocês são propriedade exclusiva do Rei da Glória. O nome de Deus é a marca, o selo da posse de Deus. E o nome da cidade? Eles não só seriam cidadãos de uma província romana, irmãos. Muito em breve, eles habitariam a cidade que tem fundamentos eternos. Seriam cidadãos da Nova Jerusalém. E Jesus conclui dizendo: eu porei sobre vocês o meu nome, ou o meu novo nome. Por muito tempo, esse nome foi objeto de desprezo, do escárnio do mundo. Mas o que Jesus está dizendo é: em breve vocês participarão da glória que pertence somente a este nome. Assim como Cristo foi exaltado, os crentes também o serão com Ele. E mais, o conhecerão plenamente. O verão sem impedimento, sem restrições. Vão contemplá-lo para todo sempre e plenamente. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palavras desta carta precisam ser recebidas com temor e com prontidão. Sem dúvida, é como nós devemos receber essas palavras. E eu acrescentaria: com alegria. Afinal, meus irmãos, as promessas feitas aqui também nos pertencem. Essas promessas são propriedades de todo aquele que espera em Cristo Jesus. Por isso, o convite que salta deste texto é: aproprie-se com fé de cada uma das promessas feitas aqui. Eu digo e repito, elas são suas por causa de Cristo. E a pergunta é: como elas podem servir para o meu encorajamento e alegria hoje? Elas servem recordando o seu coração da realidade futura da eternidade e da glória que a igreja viverá com Cristo. Pois é sobre a eternidade e o futuro em glória que as promessas tratam. Nós também, irmãos, um dia seremos como colunas no santuário de Deus. Assim como eu, muitas vezes você está abatido. As dificuldades do mundo o impedem de caminhar. Você está fraco, desanimado. Você não goza da presença de Deus como gostaria por causa do seu pecado. Você se vê assaltado por sua inconstância. E você repete continuamente a si mesmo: como eu gostaria de provar mais do Senhor. E a promessa do texto é: muito em breve nós estaremos livres de ameaças, de inseguranças, e habitaremos permanentemente a presença de Deus. Na presença de Deus não haverá mais pecado, não haverá mais inconstância, sofrimento e dificuldade, não haverá mais derramar de lágrimas. Habitaremos muito em breve a presença de Deus. A insegurança que você experimenta neste mundo desaparecerá para sempre. Mas também nós receberemos o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Você, assim como eu, às vezes tem a impressão de que esse mundo pensa que somos sua posse. Que esse mundo
Os homens deste mundo, os poderosos dele, imaginam que a igreja é sua posse, tentam nos controlar, nos dominar, nos forçar a amar as coisas deste mundo, a lhe prestar honra. No entanto, Cristo está bradando aqui, eu quero que você ouça com atenção: as ovelhas por quem eu morri são minha propriedade. Jesus Cristo está dizendo: a igreja é minha posse, ninguém pode tirá-las de mim, elas servem para os meus propósitos, elas existem para a minha glória. Você é propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão. Os homens não têm tanto poder assim sobre nós. Nós não estamos cativos aos homens e poderosos deste mundo. Nós pertencemos ao Senhor e ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Não só isso, nós receberemos o nome da cidade do Senhor, a Nova Jerusalém. Nem mesmo João Pessoa, com toda a sua beleza, se compara a essa cidade. Nessa cidade, meus irmãos, não haverá choro, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas. Como bem colocou Richard Baxter no clássico O Descanso Eterno dos Santos, quando nós estivermos às portas dos céus, nós vamos acenar e nos despedir de tudo aquilo que nos fez sofrer neste mundo. Quando estivermos às portas da cidade santa, nós vamos nos despedir dos nossos pecados para todo sempre, porque na cidade santa não entra pecado, na cidade santa não entra morte, não entra instabilidade. É uma cidade perfeita, e em Cristo habitaremos nela para todo sempre. E não só isso, receberemos o nome de Cristo. Nós que fomos desprezados neste mundo, eu sei que assim como eu, você nunca foi aplaudido por abraçar a cruz e seguir ao Senhor. Fomos rotulados como perdedores. Mas o que Jesus está dizendo é: vocês participarão da minha vitória e reinarão comigo. E melhor, o conheceremos plenamente. E eis a pergunta que eu dirijo a você nessa manhã: pelo que o seu coração anseia mais do que isso? Do que contemplar o seu Redentor, o seu Salvador, sem impedimentos ou sem restrições? Há algo que mexe, que desperta as suas afeições mais do que isso? Há alguma glória maior, irmãos, do que contemplar o nosso Salvador face a face? Nada neste mundo, nada do que este século tem a nos oferecer pode superar e compensar o que Cristo nos oferece aqui, Ele mesmo. Junte todos os tesouros da terra, acumule todas as experiências prazerosas e felizes que esse mundo pode nos oferecer, e elas são como lixo quando comparadas com a glória de conhecer e desfrutar a Cristo para sempre. Esse mesmo Rei, Ele virá em breve. Precisamos nos preparar para o retorno do Rei. Ele está voltando, irmãos. Como você encara isso? Com temor ou com negligência? Você se prepara ou você está despreocupado? Você tem senso de urgência quanto a isso? Porque a impressão é que na mente de muitos cristãos, e eu espero que não seja assim na sua, nem na minha, para muitos cristãos a vida é uma grande brincadeira. Nós estamos aqui passando tempo. Para muitos, Jesus Cristo se resume a uma simples ideia, a um conceito, a algo que não desperta as nossas afeições, mas o que o texto diz, o que é revelado nas Escrituras é que Cristo é uma pessoa e muito em breve você e eu estaremos diante dele. Muito em breve as pessoas estarão diante daquele que é o juiz do universo, o Rei de toda a terra. Isso o alegra ou o assusta? Porque a sua resposta pode dizer muito sobre o estado da sua alma.
Nós não podemos viver sem considerar este momento. Você está se preparando para esse grande encontro? Como inclusive foi orado aqui, nos preparamos em tudo na vida. Traçamos planejamento familiar, plano de carreira, casamento, viagens. Mas nós não nos preparamos e não nos importamos com o juízo final e com as bodas do Cordeiro. Que o nosso coração, neste dia, esteja cheio de temor quanto a esse momento. Sigamos o conselho de Paulo: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que esse momento, meus irmãos, tenha lugar nos nossos pensamentos e nas nossas afeições. Amém? A história do corredor brasileiro na Olimpíada de Atenas marcou a minha infância. Ela lembra muito a maratona cristã. Como cristãos, nós somos chamados a correr na direção de um alvo. Mas o prêmio não vem com facilidade. São muitos os obstáculos, desafios e inimigos que pretendem nos lançar para fora da pista de corrida. No entanto, o Cristo que nos chama a correr é o Cristo que há de nos guardar até o momento em que cruzaremos a linha de chegada. Aqui, através da igreja de Filadélfia, Ele nos apresentou, nos encorajou à perseverança. É como nossa igreja deve ser reconhecida também, irmãos, como uma igreja de perseverança. Precisamos trilhar fielmente a corrida e entregarmos tudo o que temos para então cruzar a linha de chegada. Mas em todo o trajeto, o Senhor estará conosco. Ele será o autor da nossa perseverança. Mas e quanto a você, que está aqui nessa noite, não experimenta nenhum consolo nas verdades aqui pronunciadas, provavelmente está inquieto, eu pergunto a você, qual o estado da sua alma? Porque a questão é muito simples. Se você não está com Cristo e por Cristo, se você não está engajado nessa corrida, no time dele, saiba, você está contra ele. Só existem dois tipos de pessoas no mundo: uma que corre em direção às portas dos céus e outra que corre em largos passos na direção das portas do inferno. Saiba, você é um pecador, não pode se salvar por si mesmo. E o chamado do Evangelho nesta manhã está feito para você: arrependa-se de seus pecados, aproxime-se com fé da pessoa de Jesus Cristo e creia que Ele tem poder para salvá-lo eternamente. Baixe a sua cabeça, vamos fazer uma oração em resposta ao que ouvimos. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Fiquemos de pé e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois o
sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja só pra te adorar. Só estamos nós aqui. Meus irmãos, graça e paz, fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Após ouvir a sua mensagem, coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nós, como vimos nesta hora, Tu és santo e verdadeiro. Tu és aquele, ó Deus, que está no controle de tudo. O Senhor é aquele que nos chama a perseverar. Por isso, Pai de amor, ajuda-nos a sermos fiéis. Mesmo, ó Deus, diante dos desafios, ajuda-nos para que possamos guardar a Tua palavra, pois é ela que nos dá forças. É ela, ó Deus, que nos anima para seguirmos em frente. Ó Deus, que possamos também aproveitar as oportunidades, como vimos aqui. Que possamos, ó Deus, diante destas portas que se abrem diariamente, pregar o Teu Evangelho para a glória do Senhor. Pai, diante do mundo em que vivemos, das dificuldades que enfrentamos, das provas, dos sofrimentos, Te louvamos, ó Deus, porque temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Por isso, Pai, que possamos a cada dia nos apegarmos às Tuas promessas, mesmo diante dos abatimentos da vida, tenhamos a certeza que em breve habitaremos eternamente na Nova Jerusalém, ó Pai. Deus, nos ajude para que possamos estar atentos, pois o Senhor em breve virá buscar a Tua igreja. Obrigado, ó Deus, pelo culto que prestamos a Ti, e que mais uma vez, ó Pai, possamos dar ouvidos à voz do Espírito. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. Nos dê um restante de domingo, dia do Senhor, na Tua presença.
Que esta semana seja uma semana que venhamos praticar aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Protege-nos do mal, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Assim, ó Deus, oramos a Ti agradecidos por tudo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos, os presbíteros, o pregador e eu estaremos lá fora apertando e cumprimentando os irmãos.